Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila, aqui do time de marketing da Sente Pulse, e hoje nós vamos conversar com o Bruno Lacerda, que tem mais de 100 mil seguidores no LinkedIn, várias curtidas nos seus posts, anda incomodando alguns chefes e representando muitas pessoas com suas falas divertidas e até um pouco ácidas dentro da plataforma. Então, vamos conferir essa conversa? Então, beleza. Primeiro, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Tá. Sou o Bruno, eu já fui redator, já fui UX Writer, já fui um monte de coisa aí. Hoje eu estou só produzindo conteúdo para mim mesmo, virei meu próprio patrão ou algo assim. E aí eu estou no LinkedIn aí já há um tempo, estou produzindo conteúdo desde... Já estava no LinkedIn há um tempo, mas eu comecei a olhar para o LinkedIn como um projeto desde fevereiro do ano passado. E aí, o LinkedIn me deu alguns empregos, me tirou alguns outros, mas no geral o saldo tem sido mais positivo do que negativo, então estou gostando bastante. Ai, que legal. E como que você começou a produzir conteúdo para o LinkedIn? De onde que veio essa ideia? Então, eu sempre quis, uma coisa que eu sempre quis fazer, eu sempre quis falar umas verdades ali. Por quê? Porque eu acho que as pessoas falam muito o que elas pensam nas outras redes, mas ninguém fala no LinkedIn por medo, né? Medo do RH, medo do patrão, medo do que vão ver, medo de ser marcado como um profissional ruim, ou seja lá o que for. E então rola meio que essa dicotomia, né? Você entra no Twitter, as pessoas estão metendo malha em patrão e na empresa. E aí você entra no LinkedIn, tá todo mundo grato por ser demitido, né? E aí eu falei, cara, eu quero levar para o LinkedIn em verdade, eu quero que as pessoas vejam, quero que chegue nos patrões que a gente está insatisfeito, quero que chegue no RH que a gente não está feliz. E aí eu comecei a produzir conteúdo. Para mim, o estopim foi que eu fui desligado da empresa que eu estava. Falei, cara, agora eu não tenho mais do que ter medo. Não é como se o RH viesse aqui e falasse, eu vou te expulsar da sua casa, sabe? E aí eu comecei a produzir, falar umas coisas que eu queria, e começou a dar muito certo, porque é tanta gente mentindo no LinkedIn que qualquer pessoa que fale meia verdade, você já para dar atenção, sabe? E aí eu comecei a conseguir público, conseguir uma audiência, as coisas foram tomando proporções. Aí eu fui trabalhar em outra empresa, aí da outra empresa eu fui para uma empresa ainda maior, e aí acabou que o feitiço virou contra o feiticeiro, porque eu fiz um post e aí o pessoal da empresa... Isso, assim, óbvio que eles não me falaram isso, mas o timing foi muito impecável para não ter sido. Aí eu fiz um post, a empresa me mandou embora, falou que estava acabando meu contrato de experiência, né, aqueles 3 meses de teste, e que eu não tinha fit cultural com a equipe. Eu falei, tá bom, então beleza. Aí eu comecei a tentar ganhar um dinheiro com a produção de conteúdo. Aí eu abri para público, fiz um Media Kit, fiz um post, comecei a correr atrás de pessoas, até porque o último processo seletivo que eu fiz, eu recebi uma resposta muito boa. Eles falaram assim, olha, como CPF, a gente te adora, mas como CNPJ, você é muito perigoso. Aí eu falei, cara, então não tem como eu trabalhar mais para uma empresa porque ninguém vai bancar o que eu falo. Então eu tenho que correr atrás de vender o espaço publicitário aqui do meu LinkedIn, né? Fazer com que as pessoas venham, anunciem aqui, e aí eu não tenho laços empregatícios com ninguém, é só um contrato de vem, faz o negócio e vai embora. Ah, que legal. E assim, eu acho que a forma que você conversa realmente foi até pra gente, chamou muita atenção, porque é muito difícil você ver essa sinceridade mesmo, de É. falar o que a gente passa no dia a dia, e é comum, é normal, né? Cara, eu Então, recebo muita mensagem de gente falando assim: nossa, eu queria falar o que você fala, mas eu não posso, porque eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Então, muito obrigado por ser essa pessoa. E aí eu recebo mensagens também de gente que curtiu coisas minhas ou compartilhou e foi demitido. Chegou na reunião com o RH falou: ó, a gente não está gostando muito da sua atitude, viu umas coisas que você botou no LinkedIn, então estamos te desligando aqui. Eu falei, cara, que doideira. E aí, por conta dessas pessoas, né, que estão com medo ou que estão com receio e não estão podendo falar o que elas querem, eu tenho que continuar, eu vou continuar falando as coisas ali, até o momento em que todo mundo começar a falar, que aí eu não serei mais necessário, que aí o LinkedIn já vai ter virado, já vai ser uma outra rede social. nossa, ia ser bom, né, se as pessoas começassem a pudessem falar realmente que e assim, hoje em dia a gente vive num mundo com uma certa produtividade bem tóxica também, né, de você ter que estar sempre produtivo, você ter que fazer alguma coisa o tempo inteiro.
Você acha que essa relação também de contratação das empresas, dessa pressão que os empregados têm, né, para você, para falar, para fazer tudo, você tem que ser extremamente produtivo. Você acha que também tem relação com esse mundo que a gente está vivendo? Por isso que as Tem pessoas têm total. que. Eu li um livro recentemente que é aquele Sociedade do Cansaço, que é maravilhoso, e ele fala muito sobre isso, né? Sobre como hoje, pô, em qualquer esquina que você vai ter uma academia, uma farmácia, porque as pessoas precisam se manter produtivas, a gente precisa estar o tempo todo fazendo alguma coisa, né? E tudo mais. E eu lembro que quando eu comecei o processo para o LinkedIn, o processo criativo, e eu decidi, cara, eu serei um produtor de conteúdo para o LinkedIn, a primeira coisa que eu fiz foi, cara, antes de começar, antes de fazer o primeiro post, eu quero ter uma gordurinha. Então, eu fiz 30 posts, sei lá quantos que eu fiz na época, porque eu queria ter aquelas semanas em que, cara, hoje eu não quero fazer nada. Hoje eu não quero ficar me preocupando com o LinkedIn. Então, tem semanas hoje que eu não faço nada, tem 2, 3 semanas que eu fico sem fazer nada, fico só postando as coisas lá, mas posts que já estão prontos há muito tempo. E tem alguns dias que eu estou mais inspirado, eu acordo com uma ideia ou outra, eu sento, aí eu faço uns 3, 4 posts, ganho mais uma gordurinha. Então, cara, isso para mim foi muito providencial para eu não odiar o meu processo criativo, para eu não começar a olhar para isso como é uma responsabilidade, ou então é uma obrigação, um compromisso. Então eu comecei a fazer nesse modelo justamente para fugir dessa correria louca que era na empresa, sabe? Às vezes na empresa você chega e, pô, para quando é isso aí? Para ontem. Pô, para ontem não dá, para ontem você me complica. E muitas vezes é para ontem por falta de planejamento da empresa. Então não é que explodiu uma bomba aqui no escritório da empresa, não. É uma parada que já sabiam, ignoraram, e aí virou essa bola de neve. Nossa, sim, com certeza. E assim, você falou do lado da criatividade. Você tem vários posts no seu LinkedIn também que ajudam a exercitar essa criatividade. E o que você acha que, tipo, para você, o que pode ser alguma coisa que faça, não, isso aqui vai ajudar você ser, óbvio que você ser mais criativo não tem uma lição, né, para você fazer isso, mas assim, tem algo que você faça que te ajude para esse caminho? Cara, para mim é prática. Para mim não existe. Sei que tem muita gente que vende curso falando, vou te deixar mais criativo, vou isso, vou aquilo. Mas para mim é prática, cara. Você sentar e escrever, você começar sei lá, acompanha as pessoas que você curte, vê os conteúdos que você gosta, pensa assim, pô, eu queria produzir algo assim, eu queria produzir algo assado, e faz um misturão na sua cabeça. Aquele livro, O Hobby como Artista, ele fala muito sobre isso, né? Sobre você pegar suas referências daqui, dali, dali, botar no misturão e criar uma coisa sua, né? Criar uma coisa com a sua cara, com a sua identidade e tudo mais. Então, eu não acho que existe uma fórmula mágica hoje, eu acho que é só prática. Eu acho que as pessoas odeiam essa mensagem, porque todo mundo quer coisas mágicas hoje, todo mundo quer sucesso sem esforço. Mas, cara, só tem como praticando. Pô, no início da minha carreira eu era muito ruim nisso. Eu achava que eu era muito bom, mas eu era muito ruim, as ideias eram muito ruins. Eu olho para elas hoje e falo, nossa senhora. Então, cara, entende que não vai ser da noite para o dia, entende que você vai precisar botar aí uma certa energia nisso, e vai com calma, assim, tenta, ao invés de criar ansiedade, criar expectativa, cria unicórnio, que é mais real do que a expectativa, sabe? Com certeza. E assim, para você, o que você acha hoje que é o maior desafio de produzir conteúdo para a internet? Cara, eu acho que é a quantidade de gente que tem produzindo. Então, hoje você está tentando conseguir ali seus 5 minutos. 5 minutos é tempo demais. Seus 5 segundos da atenção das pessoas num feed eterno. Assim. Você chega no TikTok hoje, o TikTok não tem um fim. Você vai scrollando, 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 ele não tem um fim. É a mesma coisa nas outras redes sociais. Você vai scrollando, não chega um momento em que a rede social fala, ó, acabou, volte amanhã para mais posts. Então, pô, você precisa chamar a atenção, você precisa prender a atenção da pessoa de alguma forma. Eu uso o amarelo e o bom humor, é a forma que eu encontrei. Talvez as outras pessoas encontrem outro jeito, talvez você seja muito bom em número. E aí você pode botar ali um número bizarro e falar: você sabia que tantas, tantas, tantas focas mergulham do lado esquerdo do mar e tal, sei lá, alguma coisa assim, sabe? O grande desafio para mim hoje é conseguir essa atenção, porque cada vez tem mais gente falando. E aí você conseguir ali um espacinho para sua voz ser ouvida, num ruído gigantesco de uma multidão, é mais difícil. Sim.
E assim, hoje a gente também está um pouco escravo dessa coisa, né? Principalmente quem trabalha com rede social, de algoritmo, de número, de tudo isso. Você também tem isso ou você, tipo, lida mais tranquilamente com essa relação? Cara, eu já fui mais bitolado com isso. Hoje em dia, eu tenho os meus horários para postar no LinkedIn só para quando as pessoas perguntarem, eu falo, ó, segunda, quarta e sexta, 8h40 da manhã. Mas já procurei muito essa coisa de qual o melhor horário para postar, qual não sei o que para postar. Me toquei, cara, se todo mundo postar no melhor horário, ele vai deixar de ser o melhor horário. Então, tem algumas coisas aí que talvez você tenha que fazer por experimentação. Talvez a sua audiência seja a galera das 10 da noite, talvez a sua audiência seja a galera do meio-dia. Talvez num dia seja uma coisa, talvez no outro dia seja outra. Então, eu meio que abstraí disso aí, sabe? Eu abri mão. Tenho lá meu alcance no LinkedIn, hoje eu monetizo em cima do alcance. Então, para mim é importante que isso não morra. Eu torço para que o LinkedIn não dificulte a vida de quem é produtor de conteúdo, mas eu tento não ficar muito bitolado nisso não, sabe? Eu até tenho uma planilha aqui que eu acompanho, mas mais para saber mesmo, mais para quando eu for fazer um relatório para alguém, eu falar, seu post performou igual a 30% dos meus posts e tal. Então eu olho para isso mais hoje só para saber mesmo como é que está rolando, mas eu não ligo, sabe? Eu lembro que lá atrás, quando eu estava começando a produzir, eu fiz um post no domingo e alguém me mandou uma mensagem e falou, nossa, mas domingo é péssimo. Eu falei, cara, eu só queria fazer um post, sei lá, se não der audiência, beleza, eu reciclo ele para ano que vem, nessa mesma data, eu faço ele de outro jeito e a gente vai tentando, sabe? Justo. É complicado, né? Quando a gente começa a ficar escravo disso, é muito difícil, porque você só vê isso e você acaba não vendo todas as coisas mais importantes que são de você produzir um conteúdo, né? Que é chegar em alguém. Então, Assim, é muito importante hoje produzir conteúdo para você virar meio que um protagonista da sua carreira, sabe? Senão você vai ficar dependendo dos seus ex-colegas de trabalho falarem de você na empresa que eles estão para vender o seu peixe. Então, eu acho que hoje é muito melhor que você vá lá e, pô, faça seu conteúdo, fale das coisas que você sabe, né, produz ali as paradas. Eu sei que é horrível, eu odeio essa tiktokização do trabalho, onde você precisa ser um influencer da própria carreira, mas é o jogo hoje. Então, assim, a gente pode reclamar o quanto a gente quiser, mas no fim do dia vai ser necessário. Então, pô, sabendo que isso é um diferencial na carreira, sabendo que você vai ter que fazer isso, é bom que não seja, você tente encarar o mínimo como uma obrigação possível, essa coisa de, pô, segunda que vem eu tenho que fazer um post. E aí você, pô, passou um dia inteiro trabalhando, vai parar 7h30 da noite, ignorar sua família só para fazer um post do LinkedIn. Então, tem que pensar muito bem nessa produção de conteúdo para não virar mais um passinho rumo a um burnout, sabe? nossa, sim. E assim, a gente viu que você fez um post faz pouco tempo falando sobre liderança, né? Tipo de líder e tudo mais. E para você, qual que é a característica que você acha tipo legal de um líder de uma empresa, assim? Cara, para mim, o líder bom é o líder que é mal visto pela empresa. Por quê? Porque hoje o principal compromisso que os CEOs querem das lideranças da empresa é com a empresa. Eles não querem que eles tenham um compromisso com a equipe. Eu lembro que eu passei por um episódio péssimo numa empresa que eu trabalhei, onde a liderança da empresa falou uma besteira gigantesca, e aí pediram para a gente, para a equipe de líderes, tentar amenizar os humores e tal. Eu falei, cara, eu não vou amenizar, desculpa, o cara falou uma merda muito grande, eu não quero chegar para as pessoas e falar que isso é normal, eu não quero normalizar o absurdo que a gente ouviu, sabe? Então, assim, eu não sirvo para ser líder, porque o meu compromisso é sempre muito mais com a galera do chão de fábrica do que com a galera que está trocando de carro toda semana, sabe? Eu não consigo conceber um mundo em que eu vou botar os interesses da empresa acima dos interesses das pessoas, da equipe. Mas eu vejo que as empresas valorizam hoje. Então, se você quer ser um bom líder, bote os interesses da empresa acima dos interesses da equipe. Aí você vai ser muito promovido. Talvez você não durma de noite. Eu espero que você não durma de noite, porque isso vai ser um sinal de que a sua alma não morreu. Mas é isso que as empresas querem das lideranças. Infelizmente, né? Tomara que as pessoas mudem essa concepção, porque é muito triste você ver alguns tipos de liderança e gente que só tá pensando no próprio, né? Não tá Cara, pensando na eu torço equipe. muito para o dia que os meus memes não sejam mais necessários, para o dia que a gente chegue no lugar legal
todo mundo trabalhe bem, todas as empresas valorizem, de fato, os colaboradores, valorizem com dinheiro, tá? Não adianta vir falar, ah, não, mas a gente tem cerveja, você pode trabalhar de bermuda. Não, valorizem com dinheiro. Eu prefiro muito mais ter dinheiro para comprar um cooler para botar cerveja na minha casa do que ficar no escritório fazendo hora extra não remunerada só para tomar um gorozinho. Então, eu torço para que não seja mais necessário, mas enquanto for, eu vou ficar fazendo meme. Então, eu vejo muito CEO reclamando lá nos meus posts, tem uma galera que chega e tenta causar. E aí eu bloqueio logo, eu dou uma respostinha atravessada e eu bloqueio porque eu não quero que você apague a besteira que você falou no meu post. Você vai apagar lá no seu, você vai falar as coisas no seu perfil. Mas no meu você vai deixar, porque eu quero que as pessoas vejam quem você é. E aí eu vejo essa galera discutindo e, cara, enquanto vocês vierem no meu perfil discutir e achar que é isso que vai resolver, continuar fazendo. Se você quer que eu pare de postar, se você não gosta do meu conteúdo, não sei o quê, cara, muda o mercado. Aí eu paro. Eu juro que eu paro. O dia que o mercado estiver bom, eu paro. Porque, infelizmente, né, um chocolatinho em cima da mesa, a gente não paga boleto ainda. Então, a Não, gente e sabe qual é o precisa. problema? Construíram a parada de uma forma tão surreal que as pessoas meio que se veem obrigadas a criar um personagem no LinkedIn. Então é aquela galera que, pô, obrigado por ter me demitido. Ou então ganha esse chocolatinho e fala, tem o melhor chefe do mundo. Cara, isso é muito surreal. Eu entendo que vocês se sintam ameaçados, que vocês sintam que vocês precisam agradar a empresa e o seu chefe para não perder o emprego. Cada um sabe onde calo aperta, mas, cara, a gente precisa parar com isso, cara. A gente precisa parar com isso. E assim, quando eu entrei em contato com você, né, você até falou, olha, eu não sei se vocês vão querer ouvir e tal, mas eu acho que isso é realmente importante a gente trazer essas discussões e que as pessoas entendam. E aqui na Sente Pulse a gente fala com muitos pequenos empreendedores que possivelmente podem ter as suas empresas crescendo e se tornando, tipo, grandes empresas, então talvez acho que um pouquinho que a gente tente mudar ali atrás já muda todo o conceito, né? Então, eu queria perguntar para você qual conselho que você daria para essas pessoas que estão ali começando a sua empresa, que ainda vão estruturar tudo isso, que eu acho que talvez a gente, começando por ali, a gente tenha algo diferente pela frente, né? Cara, a dica é cria algo sustentável, porque assim, a gente está vendo aí demissões e demissões em massa, uma atrás da outra. Por quê? Porque a galera inflou a empresa, botou um monte de gente, sei lá, botou cargos que às vezes eram repetitivos ou poderiam ter sido melhor estruturados. Então, cara, pensa muito bem na sua equipe, pensa que pô, você precisa organizar a casa porque as pessoas vão depender desse emprego. E tira essa ideia da cabeça. É muito doloroso quando eu vejo que a maioria dos empreendedores enxerga um contrato de trabalho, né? Então, tipo, estou te pagando pelo seu serviço, como um favor. Como se, assim, eu, empresa, sou um anjo na terra por estar te dando um emprego. Cara, e a gente sabe que não é assim. A gente sabe que amanhã, se você não tiver funcionários, você não tem empresa. Se todo mundo. Eu tenho uma ideia muito louca na minha cabeça que eu acho que todo mundo devia ser microempreendedor. Então, tipo assim, ninguém mais no Brasil pode contratar ninguém. Só pegar assim um fornecedor, alguma coisa assim. E aí a gente vai ver quais são as empresas que realmente funcionam e crescem. Né? Se você for o chão da fábrica da sua empresa a sua vida inteira, aí a gente vai ver como é que são as coisas. Porque essa galera, às vezes, tipo, montei aqui um negócio e agora deixei as lideranças tocarem, vou ficar viajando pela Europa, de vez em quando eu volto, eu não sei o quê, eu dou uma palestra motivacional para aqui, falando que qualquer um pode chegar lá. E aí a gente sabe que não é assim, né, cara? Então, bota esse pezinho no chão e entende que essa galera também tem vida, tem família, ninguém precisa responder o WhatsApp no fim de semana, ninguém quer responder um WhatsApp no fim de semana. Então, se a sua empresa teve alguma emergência, cara, vai lá e resolve, mano. Dá teu jeito aí, foi uma falha de planejamento, dá teus pulos. Nossa, sim, com certeza. E assim, se você pudesse definir o LinkedIn numa palavra, qual palavra você definiria? A palavra ainda é LinkedIn, né? Porque a gente tem gente mentindo dos dois lados, né? A gente tem o empreendedor que vem de uma família rica falando que existe meritocracia, que é só você trabalhar que você chega lá, e a gente tem aquela galera que anda de ônibus todo dia, mas defende bilionário, acha que não pode existir taxação de grandes fortunas. Então, as pessoas estão mentindo a roda, assim, porque é isso que o mercado quer.
É isso que o recrutador quer ver, o recrutador quer gente feliz nas empresas. Ninguém quer contratar alguém que está reclamando da empresa antiga. Mas a gente precisa mudar isso, cara. Eu estou tentando aqui, mas eu sou um só, tem outras pessoas fazendo ótimos trabalhos aí, mas a gente precisa que as pessoas da empresa, e normalmente as pessoas de cargo de liderança, entendam o que está acontecendo, entendam que não está bom para ninguém e que as coisas precisam mudar. Porque não tem como a gente fazer essa mudança de baixo para cima, porque muita gente vai perder emprego, muita gente vai perder o sustento. Tem muita gente aí falando, a gente está falando agora sobre a grande demissão, né? Muita gente pedindo demissão. Cara, poder pedir demissão é um privilégio maldito. Não é todo mundo que pode. Tem gente que, pô, tá devendo 3 meses de aluguel, 4 meses de aluguel, a pessoa precisa do salário. Então, se você pode pedir demissão de um emprego tóxico, parabéns, vai em frente, você tem meu total apoio. Mas cuidado com esse discurso de que, se tá ruim, muda. Mano, não é só mudar. A gente tem, sei lá, 13 milhões de pessoas desempregadas. Então, assim, não é só sair, não é só pedir as contas e seja o que Deus quiser. A gente precisa sustentar a família. E a gente precisa entender que não tá bom. Com certeza. E agora, para a gente terminar, uma pergunta mais leve, né? Que a gente falou. A gente está hoje numa sociedade com muitas invenções tecnológicas, está tudo muito avançado. Tem alguma coisa assim que você consiga pensar que seja algo que você não tinha, né? Antes, e hoje você fala, meu Deus, eu não consigo viver sem isso. Acho que tem Cara, muitas coisas, né? Mas tem muitas coisas, tem muitas coisas. Eu acho que a agenda do Google é uma que eu não viveria sem, porque eu sou uma pessoa muito desorganizada. Então, poder botar um compromisso ali no meu celular e depois o meu computador vai me lembrar, tal coisa vai me lembrar, é muito bom para quem é desorganizado, que nem eu sou muito bagunçado na minha cabeça. Ferramentas de gestão de conteúdo também ajudam muito. Então, tipo, eu uso Trello, né? Então eu boto lá, tipo, todas as minhas ideias e vou organizando lá. Mas isso é muito bom, porque, cara, se eu fosse depender só de jogar as coisas numa pasta e, o que eu vou postar amanhã? Sei lá, eu vou pensar. Então, tudo que ajuda a gente a organizar a vida, eu acho ótimo. O problema é que tem algumas coisas que deixam a gente com fome, né? Deixam a gente com aquela ansiedade. Então, tipo, as próprias redes sociais são uma coisa assim. A gente fica ali o tempo todo olhando, dando essa scrollada infinita para saber o que está acontecendo e tal. Mas tem pontos positivos e pontos negativos. Então, eu acho que para mim, toda e qualquer ferramenta digital que me ajude a me organizar, facilite a minha vida nesse sentido, é excelente. é verdade. Não tem mais como, né? A gente não consegue mais viver sem elas. Não dá. A gente não sabe nem o que a gente vai fazer amanhã se não tiver lá a agenda do Google falando ou dando um recado no nosso celular. Então, realmente Não, até meus exercícios agora são um aplicativo que diz o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que comer, o que eu tenho que não sei o quê. Então, eu não conseguiria. Então é isso. Muito obrigada, Bruno. Queria que você convidasse também as pessoas para ir lá no seu LinkedIn e te acompanharem. Para quem quiser me seguir, é Bruno Lacerda, não tem como errar, uma fotinha amarela meio assim. Não precisa interagir com os posts, é uma coisa que eu falo sempre para as pessoas, porque eu sei que algumas pessoas têm uma relação complicada com os chefes e que tem os chefes no LinkedIn. Tem muita gente que me pede para ir para outra rede social. Pô, vai para o Instagram que eu compartilho essas coisas. Cara, eu não quero ir para o Instagram, eu quero que chegue no seu chefe. Pode não ser por você, mas eu quero que as coisas cheguem no seu chefe. E eu quero principalmente que ele venha reclamar, porque aí eu vou fazer aquele expose de maneira dele. Então, me segue lá, não precisa curtir. Se você se sentir à vontade, curte, comenta, compartilha. Eu respondo a maioria dos comentários. Tem muita gente que comenta só elogiando, aí eu fico meio, pô, eu vou responder todo mundo falando obrigado, 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 vai ficar meio repetitivo. Mas comenta lá alguma coisa, alguma opinião, alguma coisa, ou então me manda uma mensagem, fala, pô, vi o seu conteúdo e é assim que é a minha vida, mas eu não vou interagir, cara, mas obrigado por ser. Pode mandar, eu vou ficar super feliz e triste, né? Eu vou ficar feliz pela sua mensagem, triste pela sua situação. Então, me segue lá no LinkedIn que vai ter muita coisa ainda para incomodar o seu patrão. É isso. Muito obrigada. Nada, que isso. Obrigado a vocês.